Então, vamos lá, então, exercícios 4, 5 e 6. Uma professora dispõe de 620 folhas de papel sulfite, sendo 340 delas na cor azul e as demais na cor verde. Essa professora irá separar suas folhas em bloquinhos, todos com o mesmo número de folhas e na maior quantidade possível, de modo que não sobre folha alguma. Sabendo que cada bloquinho só poderá ter folhas de uma só cor, o maior número de bloquinhos que poderão ser feitos é... Então, aqui tem uma professora que ela precisa separar uma quantidade de folhas de cores diferentes em bloquinhos. E aí ele está falando, essa professora irá separar essas folhas em bloquinhos, todos com o mesmo número de folhas e na maior quantidade possível. Então, eu tenho uma quantidade de folhas que eu vou separar em bloquinhos. Com a mesma quantidade de folhas, o mesmo número de folhas, a maior quantidade possível. Então, tem que ser, como eu vou separar, eu vou distribuir, a gente vai fazer uma divisão dessas folhas. Em que? Em quanto? Em quantidade de folhas. E essa quantidade tem que ser a maior possível. Então, eu tenho essas folhas, eu vou distribuir na mesma quantidade de folhas em cada bloquinho. Então, exercício de massa de teor comum, tá? Você sempre, por que eu vou usar a massa de teor comum? Você sempre tem que fazer essa reflexão. Aí, é de massa de teor comum porque na matemática a gente sempre tem uma intencionalidade nas nossas ações. Bom, na vida, em todas as ações da nossa vida, a gente sempre tem uma intencionalidade. Então, por que eu estou usando massa de teor comum? Estou usando massa de teor comum porque ele vai distribuir folhas, divisão. Eu preciso de um número que divide essas folhas, a quantidade de folhas maiores. E eu preciso da maior possível, então massa de teor comum, tá? Por que tem que ser um número que divide tanto 340 quanto 280? Para que tenha a mesma quantidade de folhas, tudo bem? Então, ó, 340 azul. 340 folhas, e o verde ele falou que são as demais, então por isso que eu falei 280, tá? Porque é 620 menos 340, certo? Então a gente vai achar o masdor comum, 340, 280. Mas eu vou achar o masdor comum, não vou usar de 340 e 280, porque os dois são múltiplos de 10, eu consigo então fazer de 34 e 28, que é mais rápido, tá? Então, 34 e 28. Por 2, 17, 14. Por 2, 17, 7. Por 7, 17, 1. Próximo número primo é o próprio 17, tá? Que dá para dividir 1 em 1. Como é máximo de teor comum, eu vou pegar o fator que é comum aos dois. Então, o 2, ele dividiu 34 e 28. É um fator comum. Tá? O 2 só dividiu 14, não é o 7, também não é o 17. Então, o máximo comum de 34 e 28 é 2. Mas eu não quero de 34 e 28. Eu quero de 340 e 280. Então, 2 vezes 10, 20. Ok? Então, cada bloquinho eu vou colocar 20 folhas. Então, azul. Por que eu estou fazendo isso? Ele não quer saber quantas folhas vai ter em cada bloquinho, que foi o que a gente achou. Ele quer saber. Sabendo que cada bloquinho só poderá ter uma só cor, o maior número de bloquinhos que poderão ser feitos é... Então, a gente está calculando o número de bloquinhos. Número de bloquinhos da cor azul são quantos? 340 dividido por 20. 17. Vermelho. 280 dividido por 20, 14. Então, eu tenho 17 bloquinhos na cor azul e 14 bloquinhos na cor vermelha. Então, total, 31, né? Certo? Alternativa B. Vamos para o próximo. Tem-se 120 metros de fio na cor verde, 150 metros de fio na cor azul e 180 metros de fio na cor vermelha. Esses fios deverão ser cortados em pedaços de todos o mesmo comprimento, o maior possível sem sobras, para a execução de determinado projeto. Após cortados, a soma da quantidade de fios
na cor verde, com a quantidade de fios na cor azul, excederá a quantidade de fios na cor vermelha. Então, aqui a gente tem o seguinte problema. Nós temos uma quantidade em metros de fios de cada cor, só que esses fios têm que ter o mesmo, cortados no mesmo tamanho. Então, a gente vai pegar esse fio de 120 metros, de 150 e 180, cada fio, quando a gente cortar, eles têm que ter o mesmo tamanho. Então, a gente vai separar, dividir esses fios em mesmo tamanho. E tem que ser no maior possível, todos do mesmo tamanho, o maior possível. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir qual é o número maior possível de dividir 120, 150, 180. Esse vai ser o tamanho do meu pedaço, tá? Fazendo o máximo no divisor comum, 120, 150 e 180, a gente vai encontrar o tamanho desse pedaço. Por quê? Porque ele quer saber. Após cortados, a soma da quantidade de fios da cor verde e as quantidades de fios da cor azul excederá a quantidade de fios da cor vermelha, hein? Então, a gente tem que saber quantos pedaços a gente consegue de verde, de azul e de vermelho para poder responder essas respostas, tá? Então, o mais comum, a gente vai encontrar o tamanho do pedaço, certo? Então, a gente não vai achar o MDC de 120, 150, 180, a gente vai achar de 12, 15 e 18 e depois a gente multiplica por 10, tá? 12, 15 e 18. Por 2, dá 6, dá 15, dá 9. Por 2, dá 3, dá 15, dá 9. Por 3, dá 1, dá 5, dá 3. Por 3, dá 1, dá 5, dá 1. Por 5, 1, 1 e 1. Então, vamos lá. O 2 só dividiu 12 e 18, então não vai. O 2 só dividiu 6, então não vai. O 3 dividiu 3, o 15 e 9, então ele é um divisor comum. O 3 não é, o 5 não é. Então, o máximo divisor comum aqui é 3. Mas a gente está querendo 120, 150 e 180, então 30. Então, cada pedaço vai ter 30 centímetros. Então, quantos pedaços a gente consegue da cor verde? Da cor verde, a gente tem 120, o verde é 120, 120 dividido por 30. Então, a gente consegue 4 pedaços. O azul, fio azul, 150 dividido por 30. Então, aqui a gente consegue 5 pedaços. A última cor é vermelho. 180 dividido por 30, 6. Aí a pergunta é, após cortados, a soma da quantidade na cor verde e azul excederá a cor... Após cortados, a soma de fios da cor verde com a quantidade de fios da cor azul excederá a cor vermelha em... Então, se eu somar aqui 4 mais 5, 9. 9 excede 6 em 3 unidades. Então, 9 é 3 unidades maior que 6. Ou 9 menos 6 dá 3. 3 unidades. João estava participando de uma brincadeira promovida por um bar por conta da Copa do Mundo de Futebol 2022. Nessa brincadeira, a pessoa deveria dizer os números 1, 2, 3, 4, etc. Trocando os múltiplos de dois números sorteados na hora pela palavra gol. Sendo que no caso do número a ser dito ser múltiplo de ambos os números sorteados, a troca deveria ser pela palavra golaço, vencendo aquele que conseguisse ir mais adiante na sequência. Antes da brincadeira ser iniciada, foi exemplificado para João como seria uma contagem que os números fossem 3 e 5. Então, vamos lá. João saiu lá para João os números 3 e 5. Então, ele tem que falar os números. Só que quando for um múltiplo de 3 ou do 5, ele vai falar gol.
Agora, se for um múltiplo de 3 e 5, ele fala golaço. Exemplo, vai começar. 1, 2, gol, que era o 3, né? 1, 2, gol. 4, gol, porque o 5 é múltiplo de 5. Gol de novo, porque aqui seria o 6, né? Então, eu vou escrever melhor. 1, 2, não pode falar gol, não pode falar 3. Tem que falar gol. Se ele falar 3, ele perde, tá bom? Então, 1, 2, gol. 4, gol. Gol. 7, 8, gol. Gol. O que a gente tem? Ó, o 3 é múltiplo de 3, por isso que ele tem que falar gol, não pode falar o número, tá? O 5 é múltiplo de 5, então não pode falar o 5, tem que falar gol. O 6 é múltiplo de 3, tem que falar gol, entenderam? Aí, chegou aqui no 10, gol. 11, ele fala 11, o próximo, gol. Por quê? É múltiplo de quem? De 3. 13, 14, 15 é múltiplo de 3 e 5, então ele fala golaço, tá? Então, quando é um múltiplo comum desses dois valores, aí fala golaço e não fala gol, entenderam? Então, assim, ganha quem falar a maior sequência, sem errar, tá? Agora, vamos lá. Considerando que quando chegou a vez do João, foram sorteados números 4 e 6. A primeira vez que o João terá que dizer a palavra golaço será na posição. Então, o golaço é a primeira vez, né? O golaço a gente sabe que é o múltiplo dos dois números. Então, a primeira vez é o mínimo. Tudo bem? Então, a gente vai calcular o mínimo múltiplo comum de 4 e 6. Tudo bem? 4 e 6 por 2. Dá 2, dá 3 por 2. Dá 1, dá 3 por 3. Dá 1 e dá 1. Como é mínimo múltiplo comum, é a multiplicação de todos. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então, ele vai gritar golaço no 12. Certo? Tudo bem? Eu ia fazer do 4, 5, 6, né? Então, eu vou parar aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande.